Bom dia a todos, estamos ao vivo pela internet, através do canal de YouTube, com a transmissão de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Inicialmente, cumprimento, como de praxe, a todos os colegas, componentes dessa corte, senhor procurador eleitoral, senhores servidores, advogados, partes, eventuais interessados ou a sociedade em geral que acompanha mais essa sessão. Comunico que fica aprovada a ata da sessão anterior, diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Temos 20 processos em pauta, nenhum pedido de adiamento, nenhum pedido de sustentação oral, de forma que inicio já pelo primeiro constante da pauta, já adiantando que se trata de um processo da relatoria do Dr. Jackson Coutinho, o 2.1 PJE 0600237, trata-se de um recurso eleitoral no registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador, 33ª Zona Eleitoral de Matupá. O recorrente é Jefferson Parrial, ou Parrião, não há o acento, mas é Jefferson Parrial da Cruz, interessado no Partido dos Trabalhadores através do seu diretório municipal de Matupá. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral. A relatoria, como dita, é do Dr. Jackson Coutinho, que está com a palavra. Senhor presidente, bom dia. Dispenso o relatório. Senhor procurador, dispensado o relatório. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros desse egrégio tribunal. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. É um caso de filiação partidária em que o pretenso candidato apresentou documentos unilaterais, somente uma certidão de composição partidária, enfim, que não tem fé pública e, enfim, não está afiliado a qualquer partido também, enfim, que esses casos que o tribunal já está bem consolidado nesse sentido de do indeferimento do registro de candidatura. Antes até de passar a palavra para o eminente relator, essa é uma matéria bastante corrente aqui no nosso tribunal, a filiação que se quer demonstrar de modo unilateral por documentos que não têm fé pública, então eu indago aos colegas, até por uma questão de maior progressão nossa forma de julgamento, que os colegas têm processos nessa pauta com a mesma matéria? Eu tenho, presidente. Você poderia me falar o número, doutor Fábio? É o 2.11 e o 2.12. O 2.11 é ficha de filiação e o 2.12 é lista interna do filia. São os documentos apresentados. Também são documentos unilaterais, né? 2.11, 2.12, doutor Fábio. Alguém mais? Senhor presidente, da mesma forma, o 2.7 e o 2.8. Ficha de filiação e lista interna também, exemplo do doutor Fábio. Alguém mais? Algum dos colegas tem também? Então tá bom, eu vou fazer o pregão em todos eles, então para a gente fazer um julgamento conjunto, já que a matéria é única, já havia feito daquele 2.1 do Dr. Jackson, fica então também submetido a julgamento nessa mesma oportunidade o 2.11, que é o 060071, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo de vereador, eleições municipais 2020, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, recorrente Josete Maria da Silva, interessado Partido dos Trabalhadores, recorrido Ministério Público Eleitoral. Também submetido a julgamento o 2.12 PJE 0600584, é um recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, eleições municipais 2020, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, recorrente Maiara Kimberly Siqueira Gomes Campos, interessado Partido da Mulher Brasileira de Várzea Grande, recorrido Ministério Público Eleitoral. Também em pauta para julgamento, nessa mesma tese, nessa mesma situação, 2.7 PJE 0600464, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo de vereador, eleições 2020, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, recorrente Marinalva Neves Dourado, interessado Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, recorrido Ministério Público Eleitoral, e também 2.8 PJE 06000568, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo de vereador, também eleições 2020, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, José Roberto Herestec é o recorrente,
interessado Partido da Mulher Brasileira e recorrido Ministério Público Eleitoral. Faço aqui consignação de que em todos eles o parecer é pelo desprovimento. Fica mantido, doutor Eric? Sim, mantido o parecer pelo desprovimento dos recursos. Tá bom, então passo inicialmente a palavra ao doutor Jackson para a síntese do seu voto. Senhor presidente, como bem explicado pelo eminente membro do Ministério Público, a ausência, na verdade, é documento produzido unilateralmente. Então, como a gente já é bem pacificado aqui, a gente não reconhece para preencher as condições de elegibilidade. Então, com essas considerações e consonância com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso e mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura. É como voto. O doutor Fábio, Vossa Excelência, mais ou menos, uma breve síntese também é mais ou menos isso, né? Sintetizar os dois. Também nego o provimento ao recurso para indeferir a candidatura nos termos do parecer do Ministério Público. E o doutor Bruno também é a mesma situação, doutor Bruno, nos dois? Exatamente, senhor presidente. 2.7, 2.8, 2.7 Marinalva é ficha de filiação, documento unilateral, 2.8 José Roberto, lista interna do filia, documento unilateral, estou negando provimento ao recurso em consonância com o parecer ministerial, aos recursos. Colega, alguma dissidência, alguma manifestação contrária nesse posicionamento? Então, o resultado aqui fica promulgado para todos julgados em conjunto, 2.1, 2.7, 2.8, 2.11 e 2.12. O resultado é o mesmo. O tribunal, a unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Subsequente da pauta, doutor Sebastião Monteiro, 2.2 é o PJI 0600233. Também recurso eleitoral, registro de candidatura e impugnação cargo vereador, eleições 2020, 32ª Zona Eleitoral de Cláudia. A recorrente é Isolete Adriana Guarese. O interessado é o Partido Progressista e recorrido Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o relator. Agora sim. Obrigado, senhor presidente. O recurso eleitoral desafia sentença proferida pela 32ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de candidatura para concorrer ao cargo de vereador. Nas razões recursais, a recorrente alega que foi induzida a erro por uma pessoa que se dizia fazer parte do Partido Progressista, quando, na verdade, foi filiado ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Afirma que, após tomar conhecimento dos fatos, filiou-se ao Partido Progressista, apontando essa como sendo a filiação mais recente, a do Partido Progressista, e a qual deve prevalecer. A douta Procuradoria Regional também opinou pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso, porque nesse caso específico, ela se filiou ao Partido Progressista no dia 17/3 e posteriormente se filiou ao PSB no dia 25/3, segundo a regra do artigo 22 da resolução 23596, o que vale a filiação mais recente. Então, o que se considera para a Justiça Eleitoral é a filiação ao PSB e, portanto, a candidatura que ela pretende pelo Partido Progressista não é viável porque ela não está afiliada a este partido. Portanto, é caso de desprovimento do recurso, é a opinião do Ministério Público. A palavra é relator. Pois bem, não bastasse a prova evidente que a última filiação não é a do PP, a mais recente é a do PSB, como bem destacado pelo Dr. Érico Masson. Ela participou, existem outras provas nos autos, que a ficha de filiação da candidata ao PSB
datada no dia 25/3/2020, a ata de convenção do PSB realizada no dia 15/9/2020 e um vídeo da convenção partidária da qual consta a presença da recorrente. Então, provas uníssonas de que a última candidatura e a participação efetiva dela junto à agremiação do PSB. Tá? Então, com essas considerações e no mesmo sentido da remansosa jurisprudência e da legislação que regem a matéria, eu estou conhecendo o recurso e negando o provimento, mantendo integralmente a sentença do juiz de primeiro grau que indeferiu o registro de candidatura da recorrente, senhor presidente. Doutor Fábio. Com o relator, senhor presidente. Bruno. Com o relator, senhor presidente. O Jackson. Presidente, analisando a questão aqui, subestimar a inteligência alheia, acreditar que houve um equívoco e ela assina a ficha de filiação e fala que equivocou-se em trocar de partido. Isso aí é subestimar a inteligência desse colegiado. Eu, com todas as considerações, eu acompanho o doutor relator. Gilberto Bussique. Com o relator. Senador Sebastião Barbosa. Com o relator. Também acompanho o relator. O resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Senador Sebastião Monteiro, há um embargo de declaração, é o PJI 0600188. É o embargo de declaração no recurso eleitoral da impugnação ao registro de candidatura do cargo vereador na 30ª Zona Eleitoral de Nova Nazaré. O embargante é Wilter Antônio de Amaral, interessado Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, em Nova Nazaré. O embargado é o Ministério Público Eleitoral. Não há manifestação do Ministério Público. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer uma síntese do relatório. O embargante sustenta que há contradição no acordo embargado, pois o crime de lesão corporal pelo qual foi negado provimento ao recurso e indeferido seu registro de candidatura não se enquadra na hipótese, o crime de lesão corporal não seria fato gerador que se amolda, é o que em síntese sustenta o recorrente, a hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar 64/90, razão pela qual não pode ser impedido do seu direito de ser votado, afirma ainda que comprovou através de documentos que preenchem os requisitos legais para o deferimento de sua candidatura. A adulta Procuradoria Regional Eleitoral, devolveu os autos em manifestação, fundamento de que atuou como fiscal da lei. É o breve relatório, senhor presidente. Continuando a palavra. Pois bem. Posso prosseguir, senhor presidente? Sim, com a palavra. A bem da verdade, o recorrente aqui, ele devolve a matéria e tenta, a meu sentir, rediscutir a matéria de fundo. Aqui não há, que ele alega que há vício na contradição, né? Mas, a bem da verdade, não há vício na contradição porque o pedido de candidatura dele não for indeferido com fundamentos no artigo 1º, inciso, a linha E, artigo 1º, inciso 1º, a linha E da lei complementar, mas sim, ele teve a sua candidatura indeferida porque estão suspensos os direitos políticos do recorrente, né? E por outro fundamento, não do artigo previsto na Constituição Federal, artigo 15 da Constituição da República. Então, não há contradição como alega o recorrente. Aqui eu disponibilizei o voto para os senhores, eu transcrevi aqui o trecho do meu voto no julgamento do recurso. E aqui eu analiso de forma pormenorizada a matéria novamente abordada aqui em sede de embargos. Então, senhor presidente, eu conheço os embargos e estou rejeitando, mantendo integralmente o acórdão combatido. É como voto.
Um voto contrário ao eminente relator? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do doutor relator. Ainda do doutor Sebastião Monteiro, 2.4. O PJE 0600241, recurso eleitoral na impugnação ao registro de candidatura ao cargo de prefeito, 26ª Zona Eleitoral, Novo São Joaquim. Recorrente, coligação, o progresso precisa continuar. Recorrido Leonardo Faria Zampa, Novo São Joaquim quer mais, merece mais, aí vem toda a coligação que compõe. A relatoria do doutor Sebastião Monteiro com a palavra. Aqui, obrigado, senhor presidente. Aqui o recurso eleitoral desafia a sentença proferida pelo juiz da 26ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura para concorrer, e deferiu, né? Julgou improcedente a ação e deferiu o registro de candidatura de Leonardo Faria Zampa, tá? E o parecer do Ministério Público a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ante a ausência de condenação que resulte em suspensão dos direitos políticos ou inelegibilidade. Senhor Procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Aqui, ele responde por um ato de improbidade administrativa, mas ainda não houve julgamento pelo Tribunal de Justiça, né, mantendo a condenação de primeiro grau, enfim. Então, não houve julgamento colegiado e não há possibilidade de aplicar inelegibilidade. Então, caso... Não há decisão, né? Então... não há decisão transitada de julgado que suspende os direitos políticos e nem, como não há julgamento colegiado, também não se aplica a inelegibilidade da Lei Complementar 64. Vossa Excelência está nesse sentido, doutor Sebastião? Exatamente. No caso aqui, consultando o site do Tribunal de Justiça aqui, verifiquei que não há o trânsito julgado da decisão. Inclusive tem um recurso tramitando ainda que não fora julgado. Então, senhor presidente, em consonância com o MP, estou conhecendo e negando o provimento ao recurso. Algum voto contrário, colegas? O resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, 2.5, PJE 06-00474, também um recurso eleitoral numa representação sob conduta vedada a agente público, propaganda política eleitoral, internet, 21ª Zona Eleitoral, Lucas do Rio Verde, eleições 2020. Recorrente é coligação Gente que Faz, recorrido Flori Luiz Binotti. Com a palavra o relator. O senhor está sem som, desembargador Sebastião. Uma hora eu deixo sem imagem, outra sem som. Vocês vão perdoando aí. Eu digo o seguinte, eu dispenso o relatório, mas adianto que Sua Excelência, o Procurador da República, ele opina pelo não provimento do recurso. Senhor Procurador. A Procuradoria mantém parecer pelo não provimento do recurso. Aqui é uma suposta propaganda irregular que, enfim, que seria por conduta vedada, visando a promoção pessoal no Instagram, mas no caso específico não houve, né, comprovação de emprego de recursos ou equipamentos públicos para produção ou divulgação da postagem, e também foi no perfil pessoal dele, né? Então, a Procuradoria entende que não é conduta vedada e é caso de desprovimento do recurso. Senhor relator. Eleições 2020, cargo de prefeito, eu estou lendo a emenda da sua premissa maior, recurso eleitoral, representação por conduta vedada a agente público, afronta o artigo 73, inciso 6, a linha B da Lei das Eleições, ausência de constatação de ilegalidade, descaracterização da publicidade institucional em período vedado, manutenção da sentença, recurso conhecido e desprovido. É assim que voto.
O voto já foi disponibilizado aos colegas, me parece que não houve aí o uso de recursos públicos, né, que teria sido publicado em perfil pessoal. Algum voto contrário dos colegas? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Senhor Bruno, 2.6 da vossa relatoria, PJE 060043, um recurso eleitoral no registro candidatura a cargo de vereador, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, recorrente Edésio Francisco de Paula, interessado Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, recorrido Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o relator. Eu dispenso o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. A Procuradoria mantém parecer pelo não provimento do recurso. A candidatura dele foi indeferida porque ele não participou da revisão de eleitorado e teve seu título de eleitor cancelado. Como ele não tem o título de eleitor, né, falta ali uma das condições de registrabilidade que impede a candidatura. A palavra ao relator. Todos proviam recurso em consonância com o parecer ministerial, senhor presidente. Como voto? A condição dele, né, de não eleitor. Algum voto contrário, colegas? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, consonância com parecer ministerial. Por Fábio Henrique, 2.9, na vossa relatoria PJE 0600579, cuida-se de recurso eleitoral, também registro de candidatura, cargo de vice-prefeito, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Recorrente é Marcos Rodrigues Feitosa, interessado Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, recorrido Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. O caso é idêntico ao do doutor Bruno, só não pedi para julgar no mesmo lote, porque viria na sequência, né? Da cidade de Várzea Grande também, não procedeu ao recadastramento biométrico, seu título foi cancelado, dessa forma seu registro de candidatura foi indeferido, o Ministério Público dá o seu parecer pela manutenção da sentença, presidente. O parecer fica mantido? Fica mantido. Acho que tem também um caso de ele não teve as contas jogadas não prestadas na eleição de 2016 também aqui, né? Exatamente, doutor Érico, também tem isso, são duas causas aí. E como é 2016, vale até a legislatura, né? Até o fim de 2020. Isso. Algum voto contrário ao eminente relator? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O Gilberto Bussic, 2.10, é um PJE 0600131, recurso eleitoral, registro, candidatura, há uma impugnação por inelegibilidade, o cargo de vereador na 16ª Zona Eleitoral de Santa Terezinha. O recorrente, ou melhor, a recorrente é Dagmar Aparecida Teodoro Gatti. Interessado é o Partido dos Trabalhadores. A relatoria de Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Dispenso o relatório. Senhor procurador. A Procuradoria mantém parecer pelo desprovimento do recurso. Aqui o caso é que ela foi demitida do serviço público em processo administrativo disciplinar, que aconteceu lá no município de Franca, lá de São Paulo. A gente conseguiu pelos registros aqui identificar isso. Foi em 2013, então os efeitos jurídicos ainda da inelegibilidade, que são de 8 anos, ainda não transcorreram e, portanto, ela está inelegível. Pareceria pelo não provimento do recurso. Devolvo a palavra, senhor relator. Senhor presidente, a inelegibilidade que recai sobre a candidata está prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha O da Lei Complementar 64/90. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos. Então, a candidata se enquadra nessa dispositivo legal. Eu estou negando o provimento, senhor presidente. Algum voto contrário? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, o 2.13 de Vossa Excelência, PJE 0600348, também recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador
13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres, recorrente Divina Gomes da Silva, interessado Partido Republicano Brasileiro, PRB, recorrido Ministério Público Eleitoral, com a palavra o relator. Está sem som, desembargador Sebastião. Tomar banho. Eu tomar banho. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. Senhor Procurador? A Procuradoria mantém o parecer para desprovimento, é um caso de alfabetização, ela fez a prova junto ao cartório, só que não foi possível compreender os termos da declaração que ela preencheu perante o chefe do cartório, e, portanto, não há comprovação da alfabetização e caso de desprovimento do recurso, mantendo o indeferimento do registro de candidatura. O doutor Sebastião fez análise? Fiz a análise, então a pessoa da senhora Divina Gomes da Silva, o meu respeito e a minha compaixão pela situação por que passa. Mas a candidata nega o provimento nos termos da sentença e em consonância com o parecer ministerial. Não comprovou a alfabetização? Não. Algum voto contrário, colegas? Resultado do tribunal. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. O Gilberto Busic, 2.14, PJE 0600155, recurso eleitoral, propaganda política eleitoral ou extemporânea antecipada, eleições 2020, nona Zona Eleitoral de Barra do Garças. Recorrente, Paulo César Rayer de Aguiar, interessado Partido Republicano Brasileiro, PRB, recorrido Partido Liberal de Barra do Garças. A relatoria, doutor Gilberto Busic, com a palavra. Peço o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Aqui é um caso de propaganda antecipada, feita antes do período eleitoral, em que a pessoa coloca lá nas redes sociais a frase "conto com o seu apoio", um claro pedido de votos, né, pedido explícito de votos. Esse tribunal, inclusive, já rejulgou caso semelhante, dizendo que "conto com o seu voto" é pedido explícito de votos. Tem um julgado aqui da eleição passada, né, relatado pela doutora Vanessa Curti. Enfim, também tem dois, né, da doutora Vanessa nesse sentido. E também esse ano também, né, o TSE já julgou um caso semelhante e entendeu que isso é pedido explícito de votos. Então é caso de não provimento do recurso, mantendo a sentença que condenou por propaganda antecipada. Opinião do Ministério Público. Devolvo a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, os dizeres do pré-candidato são os seguintes: sou pré-candidato, então ele está avisando, sou pré-candidato a prefeito de Barra do Garças e conto com seu apoio para construirmos uma cidade com mais saúde e mais justiça social. Eu estou votando contra o parecer do Ministério Público por entender que não houve pedido expresso, como foi já os outros entendimentos. Ele está avisando que é pré-candidato, então, nesse sentido, só de avisar sou pré-candidato, está pedindo apoio. Então, nesse entendimento que eu venho seguindo de que pedido expresso é pedido expresso e não implícito, é que eu estou dando provimento ao recurso, senhor presidente. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? Está sem o som, desembargador. Eu divirjo de sua excelência o relator, porque mais explícito do que isso eu não vejo. E apresentarei o voto escrito a tempo e modo. Doutor Sebastião Monteiro. A mesma linha dos outros casos que fui relator dessa matéria, eu tenho o mesmo posicionamento do relator. Eu peço vênia à divergência e acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. Presidente, também peço vênia à divergência e na linha de um voto que proferi
algumas semanas, né, em que tratava desse termo específico, desse verbo específico, dessa palavra apoio, né, o apoiar. Entendo que fica ali numa linha, numa zona cinzenta ali, e que, se situando nessa zona, deve prevalecer ali a interpretação mais favorável ao candidato ou pré-candidato na ocasião, né, no sentido de prestigiar a liberdade de expressão, na linha de alguns precedentes, inclusive um dos que citei, trazia exatamente esse verbo, essa família apoia o candidato fulano de tal. Era um precedente em que o TSE considerou não haver pedido de voto, né? Nessa linha eu acompanho o relator, senhor presidente. O Jacques Coutinho. Desculpa, doutor Bruno antes. Doutor Bruno. Desculpa, doutor Jacques. Doutor Bruno. Senhor presidente, eu peço vênia divergência para acompanhar o relator. Jacques Coutinho. Eu também acompanho o relator. Bem, acompanho o relator. O resultado, então, o tribunal, por maioria, deu provimento, né, doutor Gilberto? Provimento. Deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer. Doutor Gilberto Bussic, mais um da sua relatoria. PJ, é o 2.15, PJI 06-00732, recurso eleitoral, propaganda política eleitoral, emissora de rádio e televisão, programação normal, eleições municipais 2020, 22ª Zona Eleitoral, Sinop. Recorrente, Roberto Dorner. Recorrido, televisão Cidade Verde S.A. Relatoria do Dr. Gilberto, com a palavra. Peço o relatório, senhor presidente. Pensado, ouça a Procuradoria. A Procuradoria mantém parecer pelo não provimento do recurso. Aqui o candidato diz que a TV, uma televisão, está tendente a favorecer o candidato Roberto Dorner, que era, enfim, foi inclusive eleito, né? A TV Cidade Verde estaria favorecendo ele na propaganda, mas a Procuradoria entende que não há provas de que aconteceu isso, e, na verdade, as entrevistas, elas relatam situação passada, enfim, né? Era uma reportagem específica, então, a Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Senhor relator. Senhor presidente, demais pares, eu vou ler os pontos principais da reportagem para concluirmos aqui se houve essa ofensa ou não. Então, aos 53 minutos e 25 segundos, né? Porque muitas vezes pode ser briga política também. E deixa à disposição aqui também do nosso departamento de jornalismo espaço para que a pessoa citada possa se manifestar. Que comentaram que o senhor, no site Repórter MT, circulou a seguinte reportagem. Candidato a prefeito Roberto Dorner é denunciado por tentar estuprar menina. Vídeo que circula nas redes sociais acusa o candidato a prefeito de Sinop, Roberto Dorner, tal. Mas aqui ele está transcrevendo, eles comentaram a transcrição de um site jornalístico. E continua, que está dando espaço para ele, né? E é como o próprio Ricardo narrou aqui. Isso aqui pode se tratar de uma briga política, até pelo fato, agora no momento, do próprio Dorner estar disputando um pleito eleitoral lá em Sinop, e também, lógico, a política que passa a investigar o caso a partir de agora, a polícia que passa a investigar o caso a partir de agora. E continua, está aberto aqui o espaço para que vocês possam se manifestar em relação a essa notícia, a essa informação dada pelo site Repórter MT. Então, a própria televisão avisa que essa informação veio do Repórter MT. Eu estou, então, senhor presidente, negando provimento ao recurso, em virtude de que essa matéria foi veiculada no Repórter MT, retransmitida na TV, mas dizendo que estava aberto o espaço e que tinham que se tomar muito cuidado com isso para se tratar de briga política em época de eleição. Eu estou negando provimento ao recurso ao direito de resposta, senhor presidente. Um voto contrário ao posicionamento do relator? Também concordo plenamente. Fez uma referência a um fato, né, um fato que, se é verdadeiro ou não, ele fez todas o condicional, né, disse, olha, precisamos verificar isso aí, quer dizer, não vejam aí um tratamento aí que seja diferenciado aí. Acompanho também o relator. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto
o doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa é o último da pauta judicial, depois só teremos algumas matérias administrativas, é o PJE 0600470, também recurso eleitoral, num registro de candidatura, uma impugnação, substituição de candidato por cancelamento de registro ao cargo de vereador. 33ª Zona Eleitoral de Peixoto Azevedo. Recorrente é Valentim Martins, interessado Partido Social Democrático, Diretório Municipal de Peixoto Azevedo, recorrido Ministério Público Eleitoral. Relatoria do desembargador Sebastião, com a palavra. Eu dispenso o relatório, mas o parecer é pelo desprovimento. Senhor procurador. Poderia manter parecer pelo desprovimento. Aqui, o recorrente ele foi condenado por decisão transitada de julgado a pena de 3 anos e 6 meses de detenção pelo crime do 89, acho que fraude à licitação, lá da Lei 8666, Lei de Licitações, que já é considerado crime contra a administração pública, inúmeros julgados do TSE, do TRE, Mato Grosso, reconhecendo que esse crime contra a Lei de Licitações é um crime contra a administração pública, e a pena a ele imposta só foi extinta em 2017. Então, passou a correr daí o prazo de inelegibilidade de 8 anos, que ainda está vigente, e, portanto, além disso, ele tem algumas ações em andamento e não trouxe as certidões de objeto e pé, enfim, né, para verificar eventual, pena ainda em cumprir, enfim, né. Então, por esses 2 motivos, o Ministério Público entende que agiu corretamente o juiz de piso, indeferindo o registro de candidatura e manifesta-se pelo desprovimento do recurso. O relator está negando o provimento? Eu estou negando o provimento e realmente são essas as circunstâncias que estão dentro dos autos e que o impedem de ser candidato. Eu estou negando o provimento. Algum voto contrário, colegas? O resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Matéria administrativa, o primeiro deles é o 2.17, PJE 0600461, é um processo administrativo visando o estabelecimento do calendário de sessões plenárias agora para o mês subsequente, ou seja, de dezembro de 2020. Nós teremos aí um mês um tanto encurtado, porque teremos um feriado, dia 8 de dezembro, e também até o dia 20, quando já começa o recesso. Então, nós teremos a oportunidade de realizar 12 sessões. As datas seriam dia 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18, sempre às 9h30 da manhã, ou seja, 9h30 da manhã. Podemos aprovar com essa configuração o calendário? Eu voto pela aprovação. Todos de acordo, senhor procurador também? Sim, de acordo. Então, o tribunal, à unanimidade, referendou o calendário de sessões administrativas para o mês de dezembro de 2020, tal como proposto. Nós temos algumas designações de magistrados. Esse final de ano aqui nós prorrogamos alguns mandatos de algum período, de judicatura na jurisdição eleitoral de alguns magistrados, e alguns já também se vencem agora no final do ano, outros a partir de janeiro. E temos também aqui um pedido de afastamento pelo período aí de 30 dias, no mês de dezembro, do doutor Evandro Juarez Rodrigues, já da 33ª Zona Eleitoral de Peixoto de Azevedo. Ele pede aqui o afastamento da jurisdição eleitoral para cuidar de assuntos particulares no período de 30 de novembro de 2020 a 29 de dezembro de 2020. E aqui nós estamos fazendo a proposição de deferimento, homologando, e já, então, aprovando esse afastamento, já com a convocação, inclusive, do substituto do magistrado para esse período. Algum posicionamento contrário?
Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, homologou a portaria 497/2020 nos termos do voto deste relator. O 2.19 é o PJI 06.00563, matéria administrativa, designação de juiz eleitoral, término de biênio na 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. No caso, o doutor Alexandre Elias é o juiz que está à frente desta 20ª Zona Eleitoral, mas o seu período, né, de vigência da sua judicatura também se encerra agora no período de 29, aliás, mais especificamente, ele para ocorrer em 29 de janeiro de 2021. Foi apresentado o edital e se candidataram 8 magistrados daquela comarca de Várzea Grande. Porém, seguindo o critério, né, estabelecido nas resoluções que disciplinam a matéria, TRE 1813/2016, no sentido de que aquele juiz, aquela juíza que ficou mais tempo afastado da judicatura, tem a preferência para o exercício. E nesse caso aqui, estabelecido todos os lapsos, né, os períodos de não judicatura, a doutora Eunice Jaqueline da Costa Silva Cheruli é a magistrada com maior tempo de afastamento da jurisdição eleitoral, de forma que, então, nós estamos aqui fazendo a proposição da homologação, no sentido de que a doutora Eunice Jaqueline passe a judicar a referida zona eleitoral a partir do vencimento aqui, ou seja, a partir do dia 29 de janeiro, ou melhor dizendo, do dia 30 de janeiro de 2021. Algum posicionamento contrário? Então, o tribunal, unanimidade, designou a excelentíssima senhora Eunice Jaqueline da Costa Silva Cheruli para jurisdicionar a 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande com efeitos a contar de 30 de janeiro de 2021, nos termos do voto deste relator. Na mesma linha, nós temos também aqui o PJE 06.00567, que é matéria administrativa, designação de juiz eleitoral, término do biênio na 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde. Hoje, quem jurisdiciona a Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde é o doutor Cristiano dos Santos Fialho, com término de jurisdição prevista para 29 de janeiro de 2021. Aqui, expedido o edital, voluntariaram-se para ocupar a jurisdição eleitoral o doutor Hugo José Freitas da Silva e a doutora Melícia de Lima Araújo. No entanto, também pelo mesmo critério anteriormente adotado, com base na resolução TRE 1813/2016, foi apontado que o doutor Hugo José Freitas da Silva é o juiz a maior tempo, maiores lapsos de tempo afastado da judicatura eleitoral, de forma que nós estamos, então, propondo aqui, votando na designação do doutor Hugo José Freitas da Silva para jurisdicionar a comarca, ou melhor dizendo, a zona eleitoral de Lucas do Rio Verde. Algum posicionamento contrário, colegas? Então, o resultado, o tribunal, unanimidade, designou o excelentíssimo senhor Hugo José Freitas da Silva para jurisdicionar a 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, com efeitos a contar de 30 de 1 de 2021, nos termos do voto desse relator. Nós temos leitura de acórdãos, de forma que eu passo, então, aqui a palavra ao doutor Mauro Sérgio Diogo para fazer a leitura. Sim, senhor presidente. Publicam-se em sessão os seguintes acórdãos referente à sessão de 17/11/2020. Acórdão 28.215, processo 0600.575.19, Acórdão 28.217, processo 0600.682.63, Acórdão 28.218, processo 0600.079.78, Acórdão 28.219, processo 0600.418.71, Acórdão 28.220, processo 0600.192.72, Acórdão 28.221, processo 0600.245.38,
Acórdão 28.222, processo 0600.13857, Acórdão 28.223, processo 0600.78662, Acórdão 28.224, processo 0600.37121, Acórdão 28.225, processo 0600.38086, Acórdão 28.226, processo 0600.33355, Acórdão 28.227, processo 0600.21904, Acórdão 28.228, processo 0600.08497, Acórdão 28.229, processo 0600.48138 e, por último, Acórdão 28.230, processo 0600.08998. Era só, senhor presidente. Bom, nós temos aí uma matéria para ser tratada, mas já eu peço, nós vamos falar posteriormente, mas não precisa ser pela transmissão, é só questão do plantão, para a gente ajustar esse plantão aí, se vai ter ou não no final de semana, mas eu peço a permanência de todos. E então eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos, do senhor Procurador Regional Eleitoral, dos senhores servidores, de todos que nos acompanharam. Desejo a todos um bom dia. Não teremos sessão amanhã, né, que é feriado, retornando na próxima segunda, né, nós temos a próxima sessão. Tenham todos, então, um bom feriado, um bom final de semana.